imposto de renda recai sobre a renda, bens e investimentos. E você, como corretor de imóveis, precisa declará-lo. Se você entregar a declaração do imposto de renda depois do prazo, terá que pagar multa por atraso. Saber quanto um corretor de imóveis deve pagar de impostos é essencial para quem pretende atuar no mercado imobiliário. Hoje a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Eu recebo no programa o Sérgio Sidot, que é contador do Cresce Ceará. Obrigada por ter vindo. Uma alegria, uma satisfação para a gente bater esse papo aí, falar sobre imposto de renda, né? Desmistificar o imposto de renda. São muitas perguntas, eu estou cheia de fichas aqui, Sérgio Sidot. Mas eu lembrei que quando a gente estava conversando antes de gravar, eu percebi a sua preocupação de passar informação para mim também para os corretores, dizendo assim, ó, Mirelle, a primeira preocupação tem que ser essa, declare tudo, não deixe nada de fora. O que isso significa na prática? Bom, primeiro que você está mostrando, é uma obrigação declarar imposto de renda, como você já falou. Então, se você vai fazer uma declaração, você tem que declarar tudo. Porque hoje, a Receita Federal, ela tem diversos cruzamentos. E você declarando, em algum momento, você pode ter benefícios sobre toda essa gama de informações, de operações que o corretor faz. Em algum momento, ele pode ter benefícios. E evita que ele seja chamado ou caia numa malha fina, que não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa normal, para se explicar. Mas isso vai despender o tempo dele, que ele podia estar na atividade dele, ele vai ter que ir na Receita Federal ou contratar alguém para ajudar a resolver esse problema. É verdade que o corretor de imóveis, ele também precisa do cliente para poder fazer a declaração de forma correta? Ele pode se prejudicar, muitas vezes, por conta do erro do cliente? Pode. Pode porque o cliente vai declarar o que pagou. Então é a mesma informação em duas declarações diferentes. Então, se uma das partes declarou de forma incorreta, isso aí vai dar margem a que, na análise das informações, a Receita Federal veja divergência e ele vai cair, como eu falei, numa malha fina, vai ter que se explicar, vai ter que recorrer ao cliente pedindo para o cliente retificar, e aí não depende mais dele, depende do cliente. Então, é importante você declarar e você lembrar, que eu acho que não custa, ao seu cliente que pagou a sua comissão, você informar, ó, nós fizemos um negócio, eu ganhei a minha comissão, a comissão foi o valor X. Os dois declararam iguais. Por quê? Porque isso evita um problema futuro. E com relação à própria declaração do corretor de imóveis, quais são os primeiros passos? Você também já falou, quando a gente estava antes de gravar conversando, que o principal ponto de partida é a organização. Então, vamos supor que o corretor de imóveis ainda não tenha entregue a declaração, esteja correndo. Qual é a orientação? Por onde ele deve começar? Bom, o corretor precisa ter todos os documentos das operações. É lógico que isso não se faz da noite para o dia. Ele tem que, durante o ano, ele tem que se organizar. Ele vai separar todas as operações, tá certo? Para não precisar recorrer ou tá procurando informações que às vezes o cliente dele não está disponível e aí pode haver aquele prejuízo que nós falamos. Mas o primeiro passo, eu acho que seria o seguinte: o corretor ele precisa ter uma pessoa, se ele sabe fazer, então ele tem que ter toda a documentação. Documentação dos rendimentos que ele recebeu. Se foi pessoa jurídica, a pessoa jurídica é obrigada a dar para ele uma declaração chamada de rendimentos. Então passa para ele quanto foi que ela pagou, o valor da previdência, se houve o desconto, do imposto de renda, se houve o desconto. Para quê? Para que ele possa declarar de forma igual. Se for uma pessoa física, ele tem que estar de posse dos rendimentos que ele recebeu do vendedor do imóvel. Então, com isso, ele vai ter essas informações. Precisa das informações de banco. Os bancos fornecem tudo o que aconteceu com ele, desde uma declaração que consta o saldo das contas bancárias, aplicação, rendimentos que aconteceram
primeiro dia do ano ao último dia do ano. Então ele precisa disso. Os planos de saúde também lançam essa informação. Ele vai receber, ou está à disposição dele, a informação quanto ele pagou de plano de saúde. Tudo que ele pagou de médicos, colégios, ele também tem que ir atrás. Por quê? Porque essas despesas diminuem o imposto a pagar ou aumentam a recuperação do imposto. Sidô, de alguma forma, a anuidade do CRES que o corretor de imóveis paga pode ser abatida ou reduzir o valor do imposto que ele vai pagar? Pode. Mas de que forma? O corretor vai ter que ter um livro caixa. O que é esse livro caixa? Ele é uma relação, constitui a relação das receitas recebidas de pessoas físicas e tudo que ele gastou no exercício da profissão. Por exemplo, para exercer a profissão de corretor de imóveis, ele tem que pagar anuidade. É obrigatório. Corretor que não paga anuidade, ele está trabalhando de forma irregular, né? Então ele é obrigatório. Então ele vai lançar essa despesa no livro caixa dele. É um livro, é simples, é apenas um controle, onde ele vai lançar mês a mês o que foi receita de pessoas físicas e as despesas dele para exercer a profissão. Por exemplo, anuidade do CRES, aluguel da imobiliária, se tiver o condomínio, energia, material de expediente da imobiliária, ele vai fazer uma relação mensal de tudo que ele recebeu e tudo que ele gastou com a atividade profissional. Aí ele vai abater, porque isso é uma despesa. Então ele vai diminuir essa despesa na base de cálculo do imposto. Eu posso logo adiantar, por exemplo, o corretor usa muito veículo, carro, para se deslocar. A despesa com gasolina, infelizmente, ela não é dedutível para esse abatimento. Ele pode colocar para efeito de controle dele, mas para efeito de imposto de renda, para abater o imposto, para lançar no livro caixa, ela não pode. Mas tem várias outras formas, né? Como o plano de saúde, por exemplo, e outras despesas médicas. Bom, vamos lá, as despesas que ele pode abater na declaração de imposto de renda. Por exemplo, dependente. Ele vai abater, porque você vai lançar. Primeira coisa, o dependente, para ele constar na declaração de imposto de renda, tem que ter CPF. Então, quem tem filhos menores tem que providenciar o CPF. Para quê? Para lançar. Só o fato de ele ter um dependente, ele já conta uma despesa para ele, por cada dependente. Né? Tradicional, a esposa, o cônjuge, a esposa ou o marido, que constarem como dependentes na declaração de imposto de renda do titular, eles vão abater. Junto a isso, tem o que mais do dependente? Despesas educacionais. Existe um valor em torno de R$ 3.500, mais ou menos, né, um pouco mais, que vai ser abatido. Embora, às vezes, o titular da declaração, o corretor, ele pode pagar um valor bem superior, mas ele não vai abater tudo que ele pagou. É somente uma parte. Do dependente, ele vai poder abater também o quê? Despesas médicas, sem limite. O valor total do plano de saúde, de hospitais, clínicas, médicos, dentistas, psicólogos. Então, toda essa parte relacionada à saúde, ele vai poder abater. Tanto dele como do dependente. Já que a gente está falando de dependente, eu queria tocar num assunto que é quem pode ser dependente. Tradicionalmente, é o cônjuge e filhos. Até 21 anos, cursando ensino médio normal. Até 24 anos, se ele for universitário. Se ele for universitário ou estiver cursando um curso técnico, aí você também pode continuar abatendo tanto a despesa de educação como o fato dele ser dependente. Também existem outros tipos de dependentes. Por exemplo, um sobrinho pode ser dependente? Pode. Agora, o titular tem que ter a guarda judicial. A gente tem que estar sempre lembrado que, para você abater no imposto de renda, você tem que estar resguardado de alguma forma. O filho já é natural, tá certo? O enteado, se houver uma relação formal ou até mesmo
informal, mas que configure uma união duradoura, pode abater. Não é filho, mas é enteado. Ele sustentar pagando colégio e outras atividades, plano de saúde, ele pode abater. No caso do pais, tios, avós, aí também tem um problema do reconhecimento. De alguma forma, ele tem que ter um documento que formalize essa dependência. Os pais que não têm renda ou têm renda insuficiente para se sustentar, tá certo? Mas aí se ele colocou como dependente, ele vai ter que colocar também a renda. Por exemplo, às vezes o pai e a mãe recebem um salário mínimo, não dá para sustentar o filho, complementa. Ele vai incluir como dependente, mas também tem que incluir o rendimento. Assim mesmo dos filhos. Um filho que está estagiando, se ele entrou como dependente, então esse rendimento dele tem que entrar também. Quer dizer, a declaração, quando a gente fala declaração de ajuste, é o que você não faz mês a mês durante o ano, você junta todas essas operações na declaração de imposto de renda e lança para ver, no final dessa declaração, se você vai ter uma restituição do que você já pagou ou se você vai ter um complemento de imposto a pagar, que você pode pagar até em 8 cotas. Para o corretor de imóveis, o que você indica? Ele deve fazer o modelo simplificado ou completo? Olha, hoje o programa da Receita Federal, ele é um programa autoexplicativo, ele é um programa que ajuda o contribuinte a decidir. Então você vai fazendo a declaração, no momento aparece o quadro que vai dizendo o valor do imposto a pagar ou a restituição. Ele dá o valor do modelo simplificado ou do modelo completo. Você começa a declaração, eu normalmente começo as minhas declarações com o modelo completo. Eu vou para o modelo completo, lanço todas as operações e aí, com isso, cada evolução vai mostrando uma diferença de valor. Às vezes você começa a fazer a declaração, vai dando imposto a pagar, você lança as despesas, começa a restituir. Agora, a restituição é importante falar. Só se restitui quem teve o imposto retido. Por exemplo, salários. A partir de uma determinada faixa, você começa a pagar imposto. Então, você vai ter a retenção de imposto lá na folha de pagamento. Então, esse imposto você tem, digamos assim, a oportunidade de ser restituído. Aquilo que você pagou, você pode receber. Ou em todo ou em parte. O valor que vai, máximo que você vai poder ser devolvido de imposto é o que você foi retido. Né? Então eu começo fazendo isso. É coisa minha. Eu começo a fazer pelo modelo completo, porque eu posso fazer, a qualquer momento eu vejo as duas informações. Imposto completo, imposto simplificado, declaração. E lá eu vou fazer a opção. Se o simplificado for melhor, eu só mudo a opção, vou para o simplificado. Se o completo for melhor, eu permaneço no completo. Então a declaração hoje, ela como eu falei, ajuda muito, tá certo? Mas independente disso, a declaração ela tem algumas características, que é o quê? Ela não digamos, normalmente se diz, olha, a declaração é um equilíbrio. Na realidade, a declaração, ela é um estudo de imposto. Você, para ter um patrimônio que você tem que ter rendimentos. Ou tributáveis, ou isentos, ou tributáveis exclusivamente na fonte. Você tem que ter renda para ter patrimônio. E às vezes, por algum motivo, por exemplo, o exemplo que eu dei da doação. Vamos supor que a pessoa que está fazendo, a pessoa me dá os documentos e eu começo a fazer. Então eu vejo lá, olha, ações, Banco do Brasil, por exemplo, eu vou e lanço as ações e não tenho a informação da doação. Eu vou causar um desequilíbrio. Eu vou ter mais patrimônio do que renda. Então, se eu entrego a declaração desse jeito, o contribuinte cai na malha. Porque ele a Receita Federal vai entender que ele teve um aumento patrimonial e, digamos assim, não se prejulga o que foi que aconteceu, mas ele diz, tem alguma coisa errada. Porque se o contribuinte esqueceu de declarar um rendimento
tributável, a Receita Federal vai fazer um lançamento complementar e vai cobrar um imposto. Aí já vem com multa, além da multa administrativa, já vem uma multa, digamos assim, por uma sonegação. Eu vou botar entre aspas aqui, porque cada caso é um caso, tá certo? Então, eu também oriento que, às vezes, até as pessoas mais experientes em fazer declaração, elas não conseguem interpretar dessa forma. E eu vendo assim, da mesma forma que quando você vai vender um imóvel, o profissional correto é o corretor de imóveis. E para elaborar a declaração é o contador, tá certo? Se você não tem um contador, um amigo, os clientes que peçam indicação, porque nada melhor do que uma pessoa de confiança, uma pessoa que alguém tem confiança, que alguém já testou o trabalho, né? Faça isso. Se ainda assim você não tiver, existe o Conselho Regional de Contabilidade, que você pode ligar para lá e eles indicam um profissional. As associações profissionais também indicam profissionais, tá certo? Então, eu oriento que a declaração de imposto de renda, ela tem que ser analisada como um todo, não só nas informações que são passadas. E o titular da declaração, o contribuinte, eu acho que ele tem uma obrigação, antes de entregar, ele lê. Não deixe que entregue a sua declaração antes de você ver, tirar as dúvidas, porque é nessa hora que aparecem as lembranças. Olha, eu fui no dentista, mas não está aqui, eu não estou vendo. Então é o tempo de você correr atrás, é aquilo que a gente falou, se organizar. Para quê? Para você colocar na sua declaração aquilo que lhe beneficia. Porque eu não entendo que pagamento de imposto é uma punição. Eu acho que é uma colaboração, né? Se você está ganhando mais, certo? Você tem aumento patrimonial, tem que justificar, e isso ocorrer em imposto, eu acho que isso digamos, é da sociedade. A sociedade precisa dessa sua colaboração, precisa da colaboração de todos. O que não é justo é alguém que não tem uma situação boa pagar imposto. Aí a declaração ela pode ajudar. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Você falou que o valor máximo mínimo para se declarar é 28 mil e... 27 mil... Não, 28.559,70 centavos. Pronto. Imagine uma situação seguinte. Em dezembro, o corretor de imóveis veio, outubro chegou aqui, recebeu a carteira, novembro começou a trabalhar, em dezembro ele fez uma venda de R$25 mil para uma construtora. A construtora vai fazer a retenção do imposto de renda, do INSS, e vai dar para ele o valor líquido. Ora, o valor de isenção é 28.500 e pouco. Então, mas naquele mês, como a declaração analisa o ano todo, ele pagou imposto. Porque o valor que ele prestou de serviço está na tabela do imposto de renda e ele pagou imposto. Na declaração, ele vai lançar esse valor. E o que é que vai acontecer? Esse imposto que ele foi retido, ele vai poder abater. Ele vai recuperar esse imposto. Então, a declaração, a gente tem que analisar por esses lados, porque você só vai pagar imposto aquilo que estiver de acordo com a faixa de seus rendimentos. Então você, corretor de imóveis, que luta tanto para ser valorizado todos os dias, valorize também a profissão do contador. Obrigada, Sérgio Sidor, por estar aqui, por dispor do seu tempo para tirar as dúvidas na categoria. Bom, nós estamos aqui no Cresce, tá certo? É lógico, fazemos a contabilidade do Cresce, tá certo? Mas as orientações que a gente pode dar são essas. Procure fazer tudo com antecedência, procure fazer um trabalho com documentos, não deixe a memória pegar você, tá certo? E procure um profissional que vai te ajudar a fazer da melhor maneira possível a sua declaração, você declarar aquilo que realmente você deve e não mais ou menos, porque essa diferença do menos pode vir a ser cobrado posteriormente, tá certo? Eu agradeço aqui a oportunidade de falar com os corretores de imóveis e queria dar uma mensagem.
Na contabilidade do Cresce, a gente faz aqui um trabalho todo baseado na legislação. Tudo que o Cresce faz é baseado na legislação. E todas as informações de tudo que o Cresce faz está no portal da transparência. Então você que é corretor, dá uma olhadinha no portal para você conhecer o seu Cresce, porque tudo que é feito, está lá no portal da transparência. Então, mais uma vez, muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser conferir outros conteúdos, tem o Sacada de Comunicação, tem o Dicionário Imobiliário, tem o Conexões Imobiliárias. É só você ir na nossa playlist que está tudo lá bem organizadinho para você. Tchau!